bom dia para todos. É hora de notícias na Canção Nova. Agora são 9 horas e 32 minutos. Daqui a pouco nossos repórteres deixam você a par dos principais fatos que estão acontecendo no Brasil e no exterior. Em todo o mundo, iniciativas de solidariedade para ajudar o povo libanês. E na Terra Santa vamos mostrar como está sendo o acesso aos lugares santos nesse tempo de pandemia. Falando em coronavírus, o Brasil ultrapassou, infelizmente, a marca de 100 mil mortes pelo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, nosso país tem mais de 3 milhões de casos confirmados da doença e os casos recuperados passam de 2 milhões. E ainda, o adeus ao bispo Dom Pedro Casaldáliga. CN Notícias começa daqui 2 minutos. Não sai daí. O Papa Francisco rezou pela situação do Líbano. Depois da explosão na semana passada, que provocou mais de 150 mortes, cerca de 6 mil feridos e deixou quase 300 mil pessoas desabrigadas, o país enfrenta agora uma série de manifestações contrárias ao atual governo. Vamos a Roma conversar com a Lísia Costa, ela traz as atividades do Papa. No domingo, Francisco também recordou os 75 anos da explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Um domingo de muitos peregrinos aqui na Praça de São Pedro. O Papa Francisco saudou os fiéis, viu que tinha muitas bandeiras, agradeceu a presença desses peregrinos de várias partes do mundo, destacou que via a bandeira do Líbano e disse que o seu pensamento está continuamente neste país por causa da tragédia que aconteceu na última terça-feira. Disse que é uma situação que requer a solidariedade de todo o mundo, a participação ativa da comunidade internacional, mas aqueles que vivem lá. O Papa destacou também que a Igreja precisa ser um apoio muito forte naquele país, diante das necessidades atuais, e pediu para que a comunidade, seja os bispos, padres e também religiosos que vivem no Líbano, estejam sempre dentro de uma pobreza evangélica radical, que não tenham o luxo, porque assim eles podem dar um bom testemunho e socorrer aqueles que são mais pobres e que vivem grandes desafios naquele país. O Papa também recordou os 75 anos da explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Disse que recorda com uma alegria a possibilidade que ele teve de, no ano passado, visitar o Japão, visitar esses dois locais, e afirmou que reza para que não se use em lugar nenhum do mundo, não se use esse recurso da bomba atômica, para que de fato a paz seja um bem conquistado. Já na meditação, Rodrigo, o Papa Francisco comentou o evangelho em que Jesus caminha sobre as águas e convida Pedro para caminhar também. O Papa disse que em muitos momentos da nossa vida existe essa agitação, essa tempestade, mas que a presença de Deus é aquela que acalma, que nos faz caminhar, que nos dá segurança. Ele afirmou que é natural termos medo, muitas vezes falta fé, disse que até ele mesmo tem momentos em que a fé é um pouco frágil, mas que a certeza da presença de Deus é aquilo que nos faz caminhar. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. Lembrando que você pode acessar todos os discursos do Papa Francisco no site noticias.cançãonova.com. Aqui em São Paulo vive a maior comunidade libanesa fora do Líbano. Ontem foi celebrada uma missa na Catedral Maronita. A celebração reuniu autoridades civis e religiosas. O bispo Dom Edgar Madi rezou por paz e solidariedade. Nossa missa hoje, como solidariedade ao povo libanês, para mostrar que nossa fé é viva, para mostrar também que a oração é nossa força nesse mundo, mesmo que tudo o que está acontecendo não é a última palavra, é para as coisas negativas, que é do diabo. Eu acredito, tudo isso não é de Deus. Deus é bom, Deus leva a gente para viver uma vida melhor. Deus é com a gente para nos ajudar a superar tudo isso. Por isso, para nosso povo libanês aqui no Brasil, que estão acompanhando também essa tragédia, humanamente não tem palavra para expressar, mas nossa fé
deixa nosso coração com esperança. Que Deus abençoe o Líbano, abençoe o povo libanês que são aflitos e deixa também o Líbano cada vez melhor, superar essa tragédia e deixa o Líbano superar o problema que ele está confrontando nesse momento. A tragédia é muito maior que um país, por isso o Líbano só não pode superar essa tragédia. O Papa está pedindo para a comunidade internacional para ajudar o Líbano. O Vaticano já ajudou. Temos também uma confiança total que tudo o que vai para lá vai ser usado pelos pobres, pelos necessitados e pelo povo que está ferido nesse momento. E para levar ajuda ao Líbano, o governo brasileiro deve enviar essa semana uma aeronave da Força Aérea Brasileira com 5,5 toneladas de medicamentos, insumos e equipamentos médicos, hospitalares e alimentos. Otávio? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Exatamente isso. Quem vai chefiar essa missão aí de ajuda ao Líbano é o ex-presidente Michel Temer. Então, ele deve embarcar na quarta-feira para essa missão de ajuda. E nesse voo vão também aí, por exemplo, cerca de 100 respiradores e também máscaras cirúrgicas que serão usadas ali lá no Líbano, né? Depois dessa tragédia que aconteceu lá, toda ajuda é bem-vinda. Então, o país já envia essa ajuda que vai ser chefiada pelo ex-presidente Michel Temer. Agora, atualizando os números do coronavírus aqui no país. Infelizmente, ultrapassamos a marca de 100 mil mortos. Confirmados, os casos da doença também já passam de 3 milhões. A boa notícia fica sempre por conta dos recuperados. Já temos aí mais de 2 milhões de pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Tá bem, Otávio, obrigado pelas informações. E a seguir, na Terra Santa, o combate ao coronavírus e o acesso aos lugares santos. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. CN Notícias de volta, agora 9h43, pelo horário de Brasília. A gente fala de notícia internacional. A explosão que aconteceu em Beirute também gerou atitudes de solidariedade pelo mundo. Esse é um dos destaques do noticiário estrangeiro nesta segunda-feira. O americano The New York Times dá destaque aos danos das explosões em Beirute, que gerou uma onda de choque que destruiu desde a orla industrial da cidade até bairros residenciais densamente povoados e distritos comerciais no centro da capital libanesa. O britânico The Guardian afirma: a Austrália registra o dia com mais mortes. O primeiro-ministro australiano Scott Morrison falou sobre as 19 mortes por coronavírus no estado de Vitória, o que marca o maior número de mortes em um dia no país. A pandemia até agora já causou mais de 300 mortes na Austrália. E o francês Le Monde destaca: cerca de 30 países e organizações estão prontos para mobilizar 250 milhões de euros em ajuda de emergência ao Líbano. O Líbano não está sozinho. Essa foi a mensagem de solidariedade enviada pelos cerca de 30 países e organizações reunidos durante uma videoconferência organizada pela França e as Nações Unidas nesse domingo, dia 9 de agosto. Vamos continuar falando de notícia internacional, mas agora das ações de combate ao novo coronavírus. Em Israel, o gabinete do governo divulgou novas diretrizes para tentar impedir a ação do coronavírus. No país, o número de mortos chegou a 600. Vamos conversar com a Danúbia Gleiser, direto de Jerusalém. Ela também conta para a gente como está o acesso aos lugares santos nesse período. As novas medidas restritivas para a não propagação do coronavírus foram divulgadas neste domingo e vão entrar em vigor a partir de amanhã. As novas regras têm o objetivo de ajudar a impedir a propagação cada vez maior do novo vírus, que tende a atingir um recorde histórico de pacientes graves e mortes este mês. Entre as diretrizes estão a obrigatoriedade de manter uma distância de pelo menos 2 metros em ambientes públicos e o uso de máscara.
E apenas 2 pessoas que não são da mesma família podem viajar juntas em carro particular. Foi determinado também que os médicos do Ministério da Saúde podem fechar uma empresa pelo período necessário se uma pessoa que ali trabalha for diagnosticada com coronavírus. Especificamente, apenas 10 pessoas podem se reunir dentro e 20 fora nos lugares de oração, assim como os santuários da Terra Santa. Bares e salas de eventos estão proibidos de funcionar. De Jerusalém, da Nubia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A seguir, o adeus ao bispo Dom Pedro Casaldáliga. Tem também a previsão do tempo. Aqui em São Paulo, a temperatura varia hoje entre 14 e 27 graus. O intervalo é bem rápido, já já estamos de volta. A semana deve ser marcada por tempo instável e temperaturas amenas em todo o sul do Brasil. Veja como fica o tempo nesta segunda-feira. Uma nova frente fria avança sobre o sul gaúcho nesta segunda-feira. Pode chover de forma isolada na fronteira com o Uruguai. Nas demais áreas, o tempo segue firme. O tempo continua seco e ainda não chove em nenhum lugar do sudeste. Uma forte massa de ar seco persiste sobre o centro-oeste e em toda a região o sol predomina e não chove. Na região norte, no Pará, Amapá e Amazonas, inclusive nas capitais Belém e Manaus, chove apenas à tarde. O tempo continua firme nas demais áreas. Chove com frequência na Bahia. No Maranhão, a chuva cai a partir da tarde e não chove nas demais áreas do Nordeste. No domingo, fiéis participaram do velório de Dom Pedro Casaldáliga em Batatais, São Paulo, onde ele foi hospitalizado com complicações pulmonares. O bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia faleceu no sábado, aos 92 anos. Nesta segunda-feira, o corpo de Dom Pedro segue para ser velado no Santuário dos Mártires, em Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso. O sepultamento será em São Félix do Araguaia, mas não tem previsão de data. Casaldáliga dedicou sua vida em favor dos mais necessitados, especialmente camponeses, sem terra e povos indígenas. Ontem foi Dia dos Pais, esse ano está tudo diferente, né, por conta da pandemia, mas o que não tem faltado é criatividade para homenagear as pessoas que amamos. Esses dias, o CN Notícias mostrou uma ação do Residencial Geriátrico em Gravataí, no Rio Grande do Sul. O local inovou, criando o Túnel do Abraço e o Correio da Esperança. Tudo para levar mais alegria aos idosos nesses dias de pandemia. Todos estão aqui, O Dia dos Pais não poderia ser diferente. Dessa vez, eles foram surpreendidos com uma serenata feita pelos filhos. A Serenata da Saudade, assim chamada, contou com a participação de um músico. Os filhos abrilhantaram a apresentação com cartazes e presentes. Em tempos nos quais não dá para se sentar à mesa junto e em que o abraço está privado, o amor vem em formato de balões azuis. Cor que simboliza a confiança, a lealdade, a sabedoria, a confiança e a fé. A alegria dos idosos ao receberem a homenagem foi visível. Em dias de distanciamento social, a criatividade para se fazer presente é sempre muito bem-vinda. E antes de encerrar, tem uma boa notícia para toda a família Canção Nova, olha só. O Santuário do Pai das Misericórdias vai reabrir no dia 16 de agosto, olha, anote essa data, mas com limite, claro, de 348 pessoas. Uma observação, sempre, em cada celebração vai ter esse número, 348 pessoas, observando os critérios e diretrizes sanitárias. Aí, então, depois de quase 5 meses de celebrações transmitidas pelos meios de comunicação, as missas abertas retornam ao público. Os horários podem ser conferidos no site santuario.cançãonova.com/missas, santuario.cançãonova.com/missas,
e o acesso será feito por ordem de chegada. E assim a gente encerra esta edição do Canção Nova Notícias. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. A evangelização não para aqui. Até amanhã.